Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos aqui neste bate-papo com o professor e advogado especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar, para levar a você as informações mais preciosas na área da Previdência Social. Vamos começar agora, professor Paulo Bacelar, com muitas perguntas que chegaram ao longo da semana. A primeira dúvida é do Edson em Forquilha, região metropolitana de Sobral. Tenho 25 anos de contribuição e trabalho no terceiro turno. Tenho 48 anos de idade. O que falta para eu me aposentar? Professor Paulo Bacelar, com a palavra. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do nosso programa Alerta Geral deste sábado. Olha, 48 anos de idade, ainda precisa 65 anos de idade para se aposentar, precisa mais de um tempo. E também tem que ter 15 anos de contribuição para poder pedir aposentadoria. Agora, professor Paulo Bacelar, quando ele fala sobre 25 anos de contribuição, o dever de casa já foi cumprido, mas ele faz referência a trabalho à noite, aí entra a questão da insalubridade? Não, Luciano, a insalubridade não tem um acréscimo no seu tempo de aposentadoria. O que tem são quando você trabalha com agentes químicos, físicos ou biológicos. Aí você tem um acréscimo de 40%, dependendo do caso. Mas, no caso do homem, né? A mulher seria um acréscimo de 20% no tempo, se for considerado como especial. Mas adicional noturno, insalubridade, isso não tem uma garantia do direito a esse benefício. Da região norte para o maciço do Baturité, em Mulugu, está a Lenice. Tem uma filha deficiente visual que está com 43 anos de idade e nunca conseguiu um benefício, mesmo já tendo várias entradas com o pedido. A resposta sempre é negada. Eu sei que ela tem por direito, eu sei que o presidente assinou o direito do deficiente visual, porque o pedido dela vem negado. É o apelo a uma pergunta, a uma resposta da Lenice em Mulugu, professor Paulo Bacelar. Luciano, a gente não pode confundir essa lei que foi agora sancionada pelo governo federal, do deficiente visual, a visão monocular, que é considerada como deficiência, não pode confundir isso com a incapacidade para o trabalho, a invalidez. Nesse caso, se ela for uma criança, ela teria que se enquadrar na deficiência de longo prazo, pelo menos de 2 anos. E mesmo que ela seja com visão monocular ou não, tem que constatar uma deficiência de longo prazo de 2 anos. Além disso, ainda tem que ver a questão da renda familiar per capita, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Então ela tem que ver qual foi realmente o real motivo que gerou o indeferimento para saber o que fazer depois disso. Maria, em Guaraciaba do Norte, tem uma filha de 10 anos, tem depressão e faz tratamento no CAPS. Dei entrada com o pedido de um auxílio no dia 20 de janeiro e gostaria de saber se ela tem mesmo esse direito. Até hoje não tive resposta. E agora, para a dona Maria, esse benefício pode chegar para a filha dela, professor Paulo Bacelar? Sim, Luciano, mas é como aquilo que a gente estava falando. Esse benefício assistencial do deficiente físico, primeiro precisa constatar uma incapacidade, um impedimento de longo prazo, que pelo menos de 2 anos, né, que tem aí os critérios para impedimento de longo prazo, e também a questão da renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Nesse caso, como ela entrou com o processo em janeiro de 2021, o governo federal fez um acordo com o INSS para considerar os prazos de 90 dias para poder resolver esses processos que estão parados. Se depois de 90 dias esse benefício ainda não for analisado ainda, ela pode entrar com mandado de segurança para que a justiça obrigue o INSS a analisar esse processo com mais rapidez. Aqui a linha direta para você deixar a sua mensagem é o WhatsApp 085 99273 4353. Mais uma dúvida agora do município de Granja, Deunice. Eu fiz meu pedido de aposentadoria no governo Dilma, pagar 15 anos de contribuição e me aposentar com 55 anos de idade. Esse plano foi mudado com o atual presidente? Nesse caso, pela pergunta aqui da Deunice, parece-me que ela faz a dúvida sobre a área da Previdência Rural, professor, e não há mudança nessas regras. Luciano, pode ser a zona rural,
poderia também ser a questão da deficiência, porque ela fala com 15 anos de contribuição. Mas a atividade rural realmente é com 55 anos de idade, não foi alterado isso pelo atual governo, e a gente não fala em direito na aposentadoria rural em 15 anos de contribuição. A gente fala em 15 anos de efetivo exercício da atividade rural, porque a contribuição do trabalhador rural ela é diferenciada, é uma contribuição presumida. Basta comprovar o exercício da atividade rural por 15 anos, e aí esse período, esse direito não foi alterado pelo governo atual. Professor Paulo Bacelar, qual é a resposta ou conselho para a Rosana, que se encontra em Senador Pompeu? E ela diz o seguinte: trabalhei por 11 anos de carteira assinada e tenho 35 anos de idade. Posso continuar pagando o INSS? Quanto tempo falta para eu me aposentar? Ela falou a idade, Luzenor? 35 anos de idade, é uma jovem, professor Paulo Bacelar. 11 anos de contribuição, está fazendo o dever de casa bem direitinho. Mas, Luzenor, é simples. A pessoa que começa a contribuir agora ou é muito nova, ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Isso não tenha nenhuma dúvida. O que importa é que ela tenha pelo menos 15 anos de contribuição. E aí, para saber se vale a pena ela continuar contribuindo até completar os 62 anos de idade, no caso da mulher, ela precisa fazer planejamento previdenciário. Contratar alguém que calcule o valor da aposentadoria futura para saber se ela vale a pena ela continuar contribuindo até lá. Agora, professor Paulo Bacelar, quando você fala assim sobre o cálculo previdenciário, é importante dizer também que essa disposição de muita gente contribuir para a Previdência Social é importante não apenas olhando para o futuro, mas também no presente, porque essa contribuição as garante os benefícios que são ofertados pelo INSS. Sim, Luzenor. Então, a pessoa não pode deixar de contribuir por causa de outros benefícios que ela teria direito. Porém, também tem que lembrar que a contribuição também, ela é, para quem trabalha, para quem exerce atividade remunerada, ela é obrigatória. Então, quando a gente fala continuar contribuindo porque quer, isso para as pessoas que não exercem atividade remunerada, que elas são consideradas como facultativas. Júlia em Piquet Carneiro, sou agricultora, tenho 33 anos e tenho um problema de saúde. Tenho acompanhamento do CAPS, tomo remédio controlado, sofro de depressão e tenho crise nervosa. Será que tenho direito a algum auxílio, pois não posso mais trabalhar? Sim, Luciano, a trabalhadora rural que está impedida de trabalhar por qualquer motivo de doença, está incapacitada para o trabalho, ela precisa comprovar pelo menos 12 meses de atividade rural e ter direito ao auxílio previdenciário de auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade provisória. Deixo aqui com o professor Paulo Bacelar um recado para você que tem dúvida na área da Previdência Social. Pega o celular e manda a mensagem dizendo em que cidade você se encontra e deixe a sua pergunta, porque aqui a gente tem o maior prazer em orientar e esclarecer a quem tem dúvidas na área da Previdência Social. E qual é o WhatsApp do Alerta Geral, professor Paulo Bacelar? É o 085-99273-4353. Anota aí, professor Paulo Bacelar. João Batista, Irauçuba. Quais procedimentos cabíveis para uma jovem de 19 anos de idade com 2 filhas, sendo uma das crianças recém-nascida? Ela é junta com um agricultor que infelizmente não tem nenhuma prova. O marido apenas recebe o Bolsa Família. Ela tem direito a receber o auxílio maternidade? Luciano, é como a gente sempre fala do agricultor, precisa ter comprovação da atividade rural. Para ter direito ao salário maternidade, ela precisa ter prova de pelo menos 10 meses anteriores ao parto. Pode utilizar os documentos em nome do pai da criança ou da mãe da criança. Mas a mãe é que vai ter direito ao salário maternidade. Mas precisa comprovar essa atividade rural de pelo menos 10 meses. Professor Paulo Bacelar, o que dizer para a Helena em Baturité, que tem 52 anos de idade, 30 anos de carteira assinada e já quer saber qual o momento para pedir a aposentadoria? 52 anos de idade, 30 anos de carteira assinada. Luciano, se ela tivesse 88 pontos em 2021, ela teria direito à aposentadoria. Então seria 30 anos com 30 anos de contribuição com 58 anos de idade, que daria 88 pontos. Então ainda ela não tem direito à aposentadoria nessas regras de pontuação e ela terá pelo menos até 62 anos para ter direito ao benefício dela. Lembrando que a cada ano aumenta uma pontuação. Então o ano de 2022 será 89 pontos para a mulher. Então se ela continuar contribuindo, pode ser que ela atinja a pontuação dos anos antes de chegar aos 62 anos de idade, ela teria direito à aposentadoria.
Vamos à região metropolitana do Cariri. Em Crato, a Cristiana diz que recebe um BPC do filho. O benefício foi cortado do Bolsa Família há 7 anos. Tenho 3 filhos ao todo, somos 5 pessoas em casa. Fui para o recadastramento do Bolsa Família, aí eles me mandaram eu escolher ou o BPC ou o Bolsa Família. O que faço? Qual é o conselho para a Cristiana na cidade do Crato, professor Paulo Bacelar? Luciano, eu entendo que ela tem direito ao Bolsa Família, porque o BPC ele não impede que a família receba o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é para quem tem renda até 2 salários mínimos. E aí esse benefício assistencial ele não é considerado como renda para essa família. Uma pergunta bem semelhante que chega de Tianguá, da Iracema. Recebo LOAS, BPC, tenho direito ao Bolsa Família? Meu Bolsa Família foi cortado por conta do BPC. É a mesma resposta, professor Paulo Mas Bacelar? nesse caso ela recebe o BPC, então se não tiver mais ninguém na família, aí ela teria que optar. Mas quando você tem uma família grande, vai ter que ter as regras do limite máximo de renda da família para ela poder receber o Bolsa Família. Vamos continuar em Tianguá. O Carlos Alberto disse que tem 64 anos de idade, 32 anos de contribuição e quer saber se pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Pode. 64 anos de idade, com 32 anos de contribuição. Você falou há poucos minutos nessa história de cálculo, de soma, que eu já somei, dá 96 anos. 96. Então, se você tivesse 98 pontos, que o homem é 98 em 2021, a mulher 88 em 2021. Então aí não teria direito à regra de pontos, porque são regras de transição, Luciano. Então, a partir de 2019, todo homem vai se aposentar aos 65 anos de idade e a mulher aos 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição cada um. Porém, existem as regras de transição para quem estava próximo a se aposentar. E aí você tem que somar a sua idade com os seus anos de contribuição e em 2021 tem que fechar os 98 pontos para o homem e 88 pontos para a mulher. E nesse caso específico, de forma mais concreta para o senhor Carlos Alberto, ele vai se aposentar quando? Então aí, pelos esses cálculos que você me mostrou, 65 anos de idade, ele vai ter que esperar a idade mínima. Vianney em Barbalha, também na região metropolitana do Cariri. Meu sogro tem 62 anos de idade, recebe o auxílio desde 2013, porque não tem condições de trabalhar. Se a esposa dele conseguir a aposentadoria, o esposo, nesse caso, corre o risco de perder o auxílio? Não, Luciano, existe uma portaria do INSS, a portaria 410, que permite que a pessoa que tenha uma aposentadoria ou um benefício assistencial do idoso, que tenha pelo menos até um salário mínimo, não impede a concessão de um outro benefício assistencial. Então, no caso, se ele fosse aposentar e a aposentadoria dele for de um salário mínimo, ou a aposentadoria da esposa for de um salário mínimo, o benefício que ele recebe ou ela recebe não vai ter problema nenhum. Vianney, que boa resposta do professor Paulo Bacelar. Pode seguir esses conselhos aí, que a informação é segura. Vamos voltar a Tianguá. Como a população de Tianguá gosta deste programa e também da programação da FM 94.9. A todos vocês que demonstram esse carinho pela programação da nossa FM 94.9, pela confiança aqui no Alerta Geral, antecipadamente nos meus agradecimentos e do professor Paulo Bacelar. O Pierre diz que tem 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. Posso pedir minha aposentadoria? Pergunta bem parecida, 86 anos aqui. Pontos. Ainda está longe, né? Muito longe. Aí ele não tem como pegar a regra de transição de pontos. Ele precisaria ter no mínimo 61 pontos para pegar a segunda regra de transição, que é de 61 anos no mínimo. Nesse caso, Leandro, 65 anos para ele. Professor Paulo Bacelar, e não é apenas de Tianguá que chega esse carinho da população em Viçosa do Ceará, também estão os ouvintes ligados na nossa FM 94.9. Em Viçosa do Ceará, a Maria do Socorro faz o seguinte relato. Meu pai tem doença de Chagas e recebia um benefício desde 2008. Em 2020, ele fez perícia e o perito negou a manutenção do benefício, argumentando que o meu pai estava apto a exercer atividades laborais. Colocamos novamente, o perito, de novo, negou o benefício. E agora, professor Paulo Bacelar, ela faz o argumento aqui, dizendo que o pai tem condições piores de saúde. Colocamos nas mãos de um advogado. Gostaria de saber se quando o meu ganho ou quando o pai ganhar essa ação, ele receberá de forma retroativa. Sim, Luciano. Em regra, no caso geral, a gente não tem como saber, porque não tem como analisar o caso concreto,
mas em regra ela recebe desde a data do pedido administrativo que ela fez no INSS. A gente tem o primeiro intervalo aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e voltamos já já com perguntas do Maírton em Icapuí, da Zenaide em Tianguá, da Iveralda no Crato e também do Francisco em Juazeiro do Norte e muito mais. Daqui a pouco. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta aqui no Alerta Geral. Maírton Lima em Icapuí. Dei entrada no meu seguro-desemprego, peguei 4 parcelas, recebi 2 parcelas e ele diz, professor Paulo Bacelar, conquistou um novo emprego e saiu após o cumprimento do contrato e quer saber se pode pegar as outras 2 parcelas restantes do benefício do seguro-desemprego. É possível? Não, Luciano, se ele já está trabalhando, não tem mais direito àquele seguro-desemprego que ele tinha direito antes de arranjar um novo emprego. Mesmo já estando desempregado de novo, professor Paulo Bacelar? Sim. Vem essa curiosidade. Porque seria um novo vínculo, aí ele teria que ver se ele teria direito ao seguro-desemprego por esse novo vínculo. Professor Paulo Bacelar, voltamos à região da Ibiapaba, em Tianguá. A Zenaide manda o seguinte recado para a produção do Alerta Geral. Sou funcionária pública aposentada, vivo com uma pessoa há 2 anos e tenho um filho. Um filho que é autista, registra a Zenaide. Quero saber, com a minha morte, a pensão fica para o meu filho ou para a pessoa com quem vivo hoje? Luciano, a pensão será dividida entre o companheiro e o filho. Eles dois são pertencentes à primeira classe de dependentes e eles dividem a pensão no mesmo percentual. Você pode mandar também a sua pergunta aqui para o Alerta Geral. É o WhatsApp aberto para você, 085-99273-4353. Iveralda em Crato. Vou fazer 60 anos de idade, sou concursado e tenho 20 anos de contribuição na Prefeitura do Crato. Quando posso me aposentar? Luciano, nesse caso, são prefeituras que têm regime próprio e elas são específicas para cada prefeitura. Aí não teria como eu responder para cada uma delas, porque cada lei do município ela é diferenciada de uma da outra. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, em termos de tempo de contribuição e idade, não são as mesmas regras do regime geral da Previdência Social? Não, existe a regra geral e o município ele pode fazer diferente, pode ser maior a idade, mas em regra, ela é professora? Não, ela não disse não é professora, é servidora então pública do município. Então ela teria direito a 55 anos de idade com 30 de contribuição, seria a regra geral. Isso se fosse como servidora no regime pública. próprio, no regime próprio. 55 anos de idade, a idade mínima, com 30 anos de contribuição à mulher. Mais uma pergunta também na região metropolitana do Cariri. Francisco em Juazeiro do Norte. Tenho 65 anos de idade, 23 anos e 9 meses de contribuição. Já pedi aposentadoria em fevereiro e disseram que está em análise no INSS. Está dentro do prazo de 45 dias. Reconhece o Francisco. Solicitei por tempo de trabalho. O que posso fazer para esse processo ser agilizado? Luciano, 45 dias é o tempo legal, mas o INSS fez um acordo na Justiça para aumentar esse prazo para 90 dias. Então, depois de 90 dias é que ele pode entrar com mandado de segurança para agilizar esse processo junto à Justiça Federal. E em princípio aqui, professor Paulo Bacelar, o Francisco está dentro das regras para a aposentadoria. 65 anos de idade e mais de 23 anos de contribuição. Já passou dos 15 anos. Perfeito. E ele vai ter por ter 23 anos de contribuição, ele vai ter inicial 60% da média de todo o tempo contributivo desde julho de 94 até hoje, até a data do pedido da aposentadoria, 60% da média, mais 2% do que ultrapassar os 20 anos. Então ele tem 3 anos a mais dos 20 anos, mais 6%, né? 3 vezes 2, 6. Então ele vai se aposentar com 66% da média de todo o tempo contributivo desde julho de 94. Anote aí o WhatsApp do Alerta Geral para você mandar a sua dúvida. É o 085-99273-4353. Francisco em Tianguá. Moro com a minha mãe, que tem 60 anos, 70 anos de idade. Cuido dela. Ela foi agricultora por 45 anos de idade. Quando a minha mãe falecer, eu posso receber a aposentadoria dela? Também sou agricultor, mas não tenho nenhuma prova da atividade. Qual é a resposta para o Francisco e também para pessoas que estão nessa mesma situação? Ele é filho da dona... Ele não diz a mãe, o nome da mãe. Os filhos têm direito à pensão por morte dos pais,
até os 21 anos de idade. Então, se ele tem menos de 21 anos de idade até a data do óbito, ele terá direito à pensão por morte. Salvo se ele for inválido ou que ele tenha uma deficiência mental e intelectual grave ou deficiência grave. Então, ele terá direito à pensão nesses casos. E se for uma pessoa jovem, o Francisco, o professor Paulo Bacelar, vale a pena criar esse vínculo com a atividade rural, uma vez que ele diz que não tem nenhuma uma prova que trabalha na roça. Pois é, e nesse caso, caso ele precise de um auxílio-doença, por exemplo, ele pode pedir um benefício com as provas da própria mãe. Mas veja, a mãe estando aposentada, é mais difícil você provar que você estava trabalhando na atividade rural com as provas da sua mãe. Então é bom que você tenha as suas próprias provas. Mais uma dúvida, Luiz Pereira, em Cedro, tenho 57 anos de idade, sou agricultor, sofri um acidente de moto há 5 meses, tive várias lesões que me deixaram impossibilitado de trabalhar, entrei com pedido de auxílio-doença logo após sair do hospital, não estou de alta médica ainda, até agora não tive resposta do INSS, eu gostaria de saber como proceder, se tenho o direito de pedir algum benefício de forma permanente. Tem, o INSS ele vai analisar o auxílio-doença e ele poderá ver se você está incapacitado permanentemente para o trabalho, já vai poder pedir. O próprio INSS já concede a aposentadoria por invalidez. Mas é sempre importante, quando você for dar entrada no benefício, você pode dar entrada agora com a pandemia, você pode dar entrada em benefícios com a inclusão de atestados médicos e laudos no próprio site do INSS. Porém, esses laudos precisam estar com a DCB, quer dizer, o prazo que você vai ficar incapacitado, com o CID da doença, que é o Código Internacional de Doenças, tudo isso para provar, para o médico poder analisar melhor o seu benefício e poder dar o direito que você tem. Professor Paulo Bacelar, enquanto você estava respondendo a resposta do nosso ouvinte, dos nossos ouvintes, eu aproveitei aqui para fazer a higienização das mãos com álcool em gel, porque nesse período da pandemia, a gente que manipula aqui, movimenta as mãos sobre os microfones e outros equipamentos tem que ter esse cuidado. Cuidado também para você, ouvinte, internauta, porque a gente ainda tem uma presença muito grande de pessoas infectadas e a transmissão do vírus continua tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do Ceará. Daí a preocupação que a gente transmite para você sobre essas medidas de prevenção à Covid-19. Maria Assunção, em Viçosa do Ceará. Sou doente da coluna, tenho hérnia e pinos na coluna, além de um cisto no joelho. Dei entrada no meu pedido do benefício, recebi 3 meses, mas o benefício foi cortado. Dei entrada novamente e mais uma vez negado. Qual é o conselho para Maria Assunção, em Viçosa do Ceará? Ela tem direito a recorrer dessa decisão administrativa, mas também ela pode entrar com um processo na Justiça Federal para poder pedir a concessão desse benefício. O que é mais importante e mais ágil nesse momento para ela, professor Paulo Bacelar? Benefício por incapacidade negado pelo INSS, você achando que tem direito, Justiça Federal é o caminho mais correto. Maria do Socorro, na Grande Fortaleza. Sou agricultora há 13 anos e em 2019 dei entrada no meu pedido de aposentadoria. Tenho todos os documentos para comprovar a atividade. Em outubro do ano passado, o INSS pediu o papel do INCRA, das terras que eu planto. Dei entrada novamente e até agora não saiu nada. Gostaria de saber o que devo fazer. Esse caso, outubro do ano passado, esse caso é aqueles 6 meses já. É aqueles casos que a gente entra com mandado de segurança para o Poder Judiciário obrigar o INSS a analisar logo o benefício dela, porque já passou de todos os prazos legais. Então, dona Maria do Socorro, está aí o conselho do professor Paulo Bacelar. Pedro José dos Santos, mais uma vez, Tianguá, que maravilha, professor Paulo Bacelar. Por problema de saúde, atrasei 3 meses o INSS. Posso continuar a recolher? Voltar a contribuir? Pode. 3 meses você não perde a condição de segurado. Então você pode pagar esses 3 meses em atraso, tanto como contribuinte individual como facultativo. Só para registrar, Luziano, na semana passada eu confundi Tianguá, porque eu conheço bem Tianguá, já dei aula aí, e eu confundo sempre Tianguá com Iguatu, baiano, né, que mora no Ceará há algum tempo, mas eu sempre confundo isso. Então sempre Tianguá, ali perto de Sobral, na Serra Grande. Um abraço a todos vocês, não vou esquecer mais. Pronto, está feito o registro. Edivan, na cidade do Crato, eu fiz uma cirurgia do coração e o INSS cancelou meu auxílio e eu tive que voltar a trabalhar como vigilante. O médico falou que eu não tenho mais condições de trabalhar, mas a empresa optou pela minha volta. O que posso fazer? Qual é a orientação nessa situação, professor Paulo Bacelar? Nessa situação, Luziano, se ele entende que não tem condição de trabalhar, mas não pode ficar sem trabalhar porque vai morrer de fome, né?
ele pode entrar com ação na Justiça Federal do benefício e, caso seja concedido, ele retroage ao período em que ele estava incapacitado e ele não vai ter problema nenhum de estar trabalhando, porque a própria Justiça entende que a pessoa não pode morrer de fome, então ela pode continuar trabalhando mesmo com problema de saúde, para que você não possa nem perder seu emprego e nem também deixe de alimentar sua família. Vamos voltar à região da Ibiapaba, agora em Guaraciaba do Norte. E o José Bezerra tem a seguinte dúvida. Ele está perguntando, o professor Paulo Bacelar, se está sendo exigida a prova de vida nesse momento no INSS. Luciano, esse prazo era até 31 de dezembro de 2020, foi prorrogado até 31 de maio de 2021. Então, nesse momento, você não precisa se preocupar, mas já pode fazer essa prova de vida nos seus bancos, que vocês recebem o benefício, né, no banco em que recebe o benefício, ou então através do site do INSS, ou então do aplicativo do próprio INSS pelo reconhecimento facial. Também é possível fazer a prova de vida sem sair de casa. Mas existe aí para quem está saindo, para quem está podendo ir ao banco, fazer também no banco em que você recebe o seu benefício. Mande a sua pergunta, a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Francisco das Chagas, em Canindé, tenho 51 anos de idade e gostaria de saber quais documentos preciso para eu me aposentar. Primeiro, com 51 anos de idade, está longe, né, professor Paulo Bacelar? Mas é bom que esteja já se preparando para ter direito a esse benefício. Se a pessoa for trabalhadora rural, sempre que comprar um elemento rural, uma máquina, uma semente, um produto agrícola, tem que ser guardada essas notas fiscais, esses cupons, os recibos, isso tudo serve como prova da atividade rural. O problema do agricultor é que não guarda essas provas durante os anos em que trabalha na agricultura e deixa sempre para a última hora. Então é sempre bom que você que ainda tem tempo ainda para juntar essa documentação, possa fazer isso. Se é agricultor, vai se aposentar aos 60 anos de idade, homem, e 55 anos de idade, a mulher. Dúvida do Marcos Antônio Leite, em Fortaleza. Minha esposa faleceu no ano passado com 61 anos de idade e ela contribuiu um tempo como microempreendedora individual. Eu teria direito a algum benefício? Sim, se ela era microempreendedora individual e faleceu contribuindo com o INSS, ele como esposo dela, como companheiro, como cônjuge, tem direito à pensão por morte também. A gente encerra mais um bloco aqui no Bate-Papo Político, ou melhor, no Bate-Papo Previdenciário com o professor Paulo Bacelar. E daqui a pouco a gente volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Enquanto isso, você pode anotar o nosso WhatsApp, que é o 085 99273 4353. Mais dúvidas e mensagens dos nossos ouvintes em qualquer parte do Brasil podem ser encaminhadas aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. É o que faz a Valderina em Uruburetama. Quando posso pedir minha aposentadoria? Tenho 57 anos de idade e 8 anos de contribuição ao INSS. Ela vai ter que completar os 15 anos de contribuição, pagar mais 7 anos de contribuição e ter 62 anos de idade. E para o Francisco Damásio, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, que deixou as seguintes informações esperando uma resposta sobre o pedido de aposentadoria. Tenho 51 anos de idade, 26 anos de contribuição, estou trabalhando e quero saber quantos anos faltam para eu me aposentar por pontos. Ele faz essa observação, professor Paulo Bacelar. 51... mais 26 anos de contribuição. Tá longe ainda, 77 pontos, muito pouco. Então ele vai ter que pegar a tabela, né, que é a tabela previdenciária, e verificar se ele completa essa pontuação antes de chegar aos 65 anos de idade. Em 2021 são 98 pontos e precisa ver a pontuação daqui para frente, que aumenta 1 ponto a cada ano, mas pelo visto ele vai se aposentar apenas pela idade mínima, ele não vai conseguir atingir a tabela de pontuação, porque é muito novo ainda, e aí vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade, ou ter 65 anos de idade no mínimo e ter 15 anos de contribuição no mínimo para poder se aposentar. Erleuda, em Fortaleza, contribuí para o INSS durante 8 anos e 8 meses e há 3 anos suspendi o recolhimento. Quero voltar a contribuir. Gostaria de saber se preciso fazer um novo cadastro como contribuinte individual ou se posso usar o antigo cadastro e apenas voltar a pagar. Exatamente, ela não precisa fazer um novo cadastro. Ela pega aquele número que ela tem, que é o NIT,
e faz o mesmo carnê a partir de agora, porque ela já deixou de ser segurada da Previdência, e daqui para frente ela continua contribuindo. São essas informações úteis para você, ouvinte internauta, que fazem do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria a maior rede de comunicação pelo rádio e pela internet no Brasil em relação à Previdência Social. Tiago, em Fortaleza, minha mãe recebe pensão por morte do marido. Ela pode trabalhar de carteira assinada? Não interfere em nada na pensão que ela recebe? Nada, nenhum problema. Ela pode trabalhar à vontade, são duas coisas diferentes. Tiago, resposta segura do professor Paulo Bacelar. Elisa, em Umirim, meu pai não paga o sindicato e não tem prova de semente. O que ele deve fazer para provar que é agricultor? Olha, a prova do sindicato, ela é um indício de prova material. Ela serve como prova, mas não pode ser como única prova. Mas ela pode ter, daqui para frente, se ela comprar semente, se ela guardar essas provas de compra de semente, se ela tiver uma inscrição em algum órgão público ou uma declaração em algum órgão da escola, por exemplo, dos filhos, pode ter uma declaração de que os pais daquela criança são agricultores na hora da matrícula, na hora que ela faz uma inscrição num plano de saúde ou então num posto de saúde, quando ela vai fazer uma consulta, e lá tem um cadastro que a pessoa faz e que bota lá a profissão da pessoa como agricultor, e ela pega aquele documento e guarda. Então tudo isso que ela puder fazer, que tenha um nome de agricultor nos documentos, ela vai guardando e ela terá como prova daqui para frente. Francilane, em Sobral, sou agricultora e dei entrada há 5 meses no Sindicato Rural para receber o salário maternidade. Queria saber se espero para receber a carta ou posso entrar com advogado. Professor Paulo Bacelar, nesse caso precisa essa interlocução, a intermediação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para essa solicitação do auxílio maternidade? Não, Luciano, não é prescindível, mas os sindicatos eles têm o mesmo convênio que tem a OAB, que pode entrar com processos via sistema próprio, né? A OAB, através da advocacia, através de um convênio que o INSS fez com a OAB, eles entram também com processos no próprio sistema. E o sindicato também, ele tem também esse convênio, eles entram também com processo lá. A pessoa pode fazer esse requerimento através do meu INSS, sem a intermediação, nem de advogado, nem de sindicato, mas fica a critério da pessoa fazer quando se sente mais segura para que essas entidades possam orientar melhor os seus benefícios. E nesse caso específico da Francilane, ela deve esperar a resposta do INSS para depois entrar com alguma ação? Ela pode entrar diretamente com o advogado no processo judicial. Alguns juízes entendem, a maioria deles entendem que o fato da demora excessiva já é um indeferimento tácito, então a advocacia tem dado entrada em processos antes mesmo da conclusão do processo administrativo e o Poder Judiciário tem acatado. Também ela pode entrar com mandado de segurança, também com o advogado, um mandado de segurança não para conceder o benefício, mas obrigar o INSS a analisar com mais agilidade esse benefício. Aí ela teria que pagar por esse mandado de segurança ou então contratar um advogado para entrar com processo direto na Justiça. O Alerta Geral tem uma linha direta para você mandar a sua dúvida, é o 085 99273 4353. Quando você escrever a sua mensagem, você diga em que cidade você se encontra. Cláudia, em Guaraciaba do Norte, durante 5 anos recebi auxílio doença. Depois o benefício foi negado, já fiz 2 vezes e até pela Justiça Federal também houve a negativa. Agora meu advogado pediu outra vez. Hoje está fazendo 30 dias e nada ainda, ou seja, na data que ela nos mandou essa pergunta, estava completando 30 dias sem resposta. Será que vai dar certo? Pergunta a Cláudia, professor Paulo Bacelar. A perícia foi feita na Justiça Federal, ela também faz esse relato. Olha, tanto na Justiça como no INSS, os benefícios são analisados com base nos atestados e nos laudos médicos. Você pode até estar doente, incapacitado, mas o laudo médico tem que ser claro, tem que dizer a doença que você tem, qual a sua incapacidade para trabalhar e o período que você está incapaz para o trabalho. Existem outros motivos de indeferimento também, que é falta de qualidade de segurado e falta de carência, que é o número mínimo de contribuições que a pessoa tem que ter antes de ter a incapacidade para
poder ter direito ao benefício. Então, são vários motivos que geram o indeferimento do INSS ou da Justiça. Não é só a questão da incapacidade. E isso você precisa ver qual é o motivo que está sendo negado esses benefícios para você poder consertar isso através do seu advogado, que deve ter feito esse pedido agora de uma forma mais com documentos que possam dar direito a esse benefício. Professor Paulo Bacelar, Aline Alves, na Grande Fortaleza. Minha mãe tem Alzheimer. Ela tem direito à aposentadoria por problema de saúde? Sim, se ela tiver qualidade de segurado, se ela for segurada e tiver um problema que a incapacite para o trabalho, e aí o Alzheimer, ela realmente incapacita para o trabalho, e ela for segurada da Previdência e não for aposentada ainda, ela pode se aposentar. Também, se ela não tiver direito à aposentadoria, não tiver contribuído para o INSS, ela pode pedir um benefício assistencial deficiente físico, que também poderá ser concedida, mas também vai depender da renda familiar per capita, que não pode ser menor, não pode ser nem igual, nem superior a 1/4 do salário mínimo. Ivete, em Aracati, tem o seguinte relato. Tenho um filho de 3 anos de idade que é portador de epilepsia. Eu tenho laudo médico, entrei no processo com o advogado há 6 meses, mas ainda não tive resposta. Liguei para o INSS e só disse que o processo está em análise. O que eu faço? Você está com o advogado, então você deve procurar ele para ele poder dar a melhor solução. Ou ele entra direto na justiça logo do processo, já passou mais de 6 meses, ou ele entra com mandado de segurança para agilizar o seu processo. Júnior, em Brasília, tenho 51 anos de idade, 25 anos e 3 meses de insalubridade. Dei entrada no INSS há 2 anos. Com 1 ano, o pedido da aposentadoria foi negado. Aí dei entrada com o advogado, já faz outro ano. O que o senhor pode me dizer, doutor? Levei todos os PPPs. Qual é o conselho? Precisa esperar. No caso, o Júnior precisa esperar. Precisa esperar a sentença, né, desse processo. Já deve ter instruído. Possivelmente pode ter ainda, talvez, audiências ainda para ser marcadas por causa da pandemia, Luziano. Tem audiências que não estão sendo marcadas presencialmente. Tem audiências feitas através do WhatsApp, através de sistemas também online. Se não tiver audiências para serem marcadas, aí vai depender aí da agilidade da vara. E o advogado, ele está acompanhando, poderá mandar peticionar, pedir celeridade para que o juiz acelere logo essa sentença para ela ter direito logo a esse benefício dela. Professor Paulo Bacelar, muitas vezes as pessoas que dão entrada em processo contra o INSS na Justiça Federal acabam se angustiando porque acham que a decisão está demorando muito, a ação tramita com muita lentidão. Na realidade, nós não temos hoje, assim, uma média de tempo de tramitação desses processos. E, em alguns casos, são requeridas perícias ou também são solicitados documentos para serem anexados a esse processo e aí a ação acaba demorando mais e o advogado sempre é cobrado para dar resposta a quem está do outro lado esperando com ansiedade uma decisão sobre a concessão ou não do benefício previdenciário. Exato, Luziano. E também, como tem também, depende de cada servidor do INSS para analisar os processos, também existe uma dependência também de cada vara na Justiça Federal. Existem varas que são mais rápidas, existem varas que são mais lentas, demoram menos, mas, Luziano, o tempo médio de concessão ou de análise, né, de decisões na via judicial no Ceará, ela é muito boa. Eu tenho advogado no Brasil inteiro e o pessoal de fora não entende como no Ceará a justiça é tão rápida. Então, a resposta da justiça no Ceará é muito satisfatória. Existem algumas exceções, é claro, algumas varas em que tem audiências para serem marcadas e por causa da pandemia não são marcadas desde 2020. Então, tem processos parados em determinadas varas, mas, em regra, no geral, a Justiça Federal do Ceará é muito célere. Antônio, em Fortaleza, fiquei 2 meses na suspensão de contrato de trabalho e gostaria de saber se esse tempo não conta para a aposentadoria. Se ele ficou de auxílio-doença, recebendo salário, ele vai contar para a aposentadoria se intercalar com o período de trabalho. Então, ele teria que voltar a trabalhar, voltar a contribuir, aí esse período será contabilizado. Mas o Antônio faz uma observação importante, professor Paulo Bacelar. Ele diz que essa suspensão de contrato foi dentro daquele programa de redução de jornada e salário, que, por sinal, está voltando nesse momento como uma iniciativa do governo federal para sustentar, para garantir a estabilidade de milhões de trabalhadores com carteira assinada. Nesse caso, esse interstício aí, vale esse
período para contar o tempo na contagem do número de contribuições para a aposentadoria lá na frente? Luciano, você tocou num assunto muito importante, que é o valor da contribuição ser menor do que o salário mínimo. Olha só o que acontece. Se um empregado, a partir de novembro de 2019, trabalha numa empresa e recebe menos do que o salário mínimo, ele, por conta própria, vai ter que pagar a diferença desse salário mínimo, dessa contribuição mínima, para contar aquele mês como tempo de contribuição. E no caso aí que houve uma redução de salário nesse período da pandemia, nesses períodos em que houve redução de jornada de trabalho com redução de salário e o salário fica menor do que o mínimo, atentem-se que vocês precisam complementar esses meses por conta própria, tirar do bolso, para poder contar aquele mês como tempo de contribuição na aposentadoria. É interessante isso. Vamos voltar a esse assunto porque interessa a muita gente. Daqui a pouco eu tenho outras perguntas para o professor Paulo Bacelar, como a dúvida da Maria Josiane em Russas, da Cícera no Crato, da Benaias Alves em Maracanaú e muitas outras mensagens dos nossos ouvintes espalhados em todo o Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Maria Josiane em Russas. Eu recebo o BPC Loas e tenho um bebê de 11 meses. Gostaria de saber se eu posso fazer a natalidade ou o auxílio natalidade, professor Paulo Bacelar. Luciano, esse caso é interessante, porque se ela tem um benefício assistencial para a criança e ela está pedindo um benefício, um salário maternidade, é porque ela tem renda. Então, se ela trabalha, se ela é segurada, na verdade, a filha não poderia estar recebendo esse benefício assistencial, a não ser que ela tenha trabalhado depois que a filha recebeu esse benefício, por causa da renda familiar. Agora, eu entendi também que ela é que recebe o BPC. Nesse caso, foi professor a filha, Paulo, não, nesse caso, ela teria direito ao auxílio maternidade com essa criança de 11 BPC, meses? Ela não pode estar segurada na Previdência. Então ela não tem direito ao auxílio maternidade. Nesse caso ela não pode acumular o benefício assistencial com o salário maternidade, porque são benefícios inacumuláveis, você não pode acumular. Mas eu estou refletindo mais a questão dela pensar em receber o benefício de salário maternidade, porque só recebe salário maternidade quem é segurado na Previdência, quem está contribuindo, quem já contribuiu e ainda mantém a qualidade segurada. Ou seja, é esse o papel do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria na vida de quem tem dúvidas na área da Previdência Social. O professor Paulo Bacelar fez uma interpretação e eu vou insistir aqui nesse assunto. Para quem tem BPC, no caso das mulheres, não tem direito ao auxílio maternidade. Não, só pelo simples fato de ter um benefício inacumulado, ela já não teria direito ao salário maternidade, caso ela fosse segurada. Por exemplo, a pessoa que recebe o BPC, ela pode contribuir com o INSS e ser segurada na Previdência. Pode contribuir como facultativo. Nesse caso, não tem direito porque não pode acumular. Teria direito, mas aí teria que cessar o benefício assistencial para ela poder ter direito ao salário maternidade, mas não vale a pena porque o salário maternidade são de 4 meses apenas e o BPC é um benefício que ela deve estar recebendo por estar incapacitada. Mas mesmo assim, o INSS permite a contribuição daquela pessoa que está incapacitada, que recebe um BPC do deficiente físico e pode contribuir como facultativo. E aí mantém a qualidade dela de segurada, ela podendo, por exemplo, se aposentar aos 65 anos e 15 anos de contribuição, e aí seria afastado o BPC e ela poderia pedir a aposentadoria dela no futuro. Maria Josiane em Russa, se você ficou com outras dúvidas, pode reafirmar a pergunta que teremos a maior satisfação aqui em responder a você e às outras ouvintes mulheres que também têm esse tipo de inquietação. Cícera em Crato. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, o que significa perícia conclusiva no INSS? A perícia conclusiva é aquela perícia em que a pessoa já recebe um benefício há algum tempo e vai ter uma perícia conclusiva. Ou ela se aposenta por invalidez, ou ela terá um benefício de auxílio acidente, caso tenha tido um acidente, tenha agora sequelas que impedem a atividade dela habitual, ou ela cessa o benefício de uma vez. É uma perícia que vai determinar se ela tem direito a continuar recebendo o benefício ou que aquele benefício vai ser cessado. Anote aí, professor Paulo Bacelar, para uma resposta bem abrangente aqui para o Abenaias Alves em Maracanaú.
tenho 64 anos de idade, sou taxista e meu INSS está atrasado desde 2007. Em 2020, retornei os pagamentos. A dúvida é, de 2007 a 2020 está com atraso, mas tenho como quitar. Gostaria de saber se quitando esse débito tenho o direito de me aposentar aos 65 anos de idade. Luciano, a regra antes da reforma era que ele poderia contribuir. Aquele período em atraso, porque ele é devedor da Previdência. Aquele segurado que está contribuindo e não encerra a sua atividade, ele é devedor da Previdência. Então, 10 anos depois, ele pode voltar e contribuir aquilo para trás. Porém, a reforma alterou isso para o INSS, dizendo o seguinte, que pode pagar o atrasado, só que ele não vai contar para a carência mínima. Ou seja, se ele não tiver 15 anos de contribuição e esse atraso é para completar esses 15 anos, ele não vai contar. Então, ele não pode contar para fechar os 15 anos de contribuição. Poderia pagar o atrasado para aumentar o tempo de contribuição dele, aumentar a sua média, aumentar o percentual de aposentadoria. Mas se ele não tiver 15 anos de contribuição e quer pagar esse período em atraso para poder fechar os 15 anos, aí ele não pode. Professor Paulo Bacelar, Veronilde em Fortaleza, tenho 53 anos de idade, 15 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Ela diz, sou professora autônoma. Não, professora autônoma se aposenta normal aos 15 anos de contribuição, com 62 anos de idade. Gisele em Caucaia, sou separada e moro sozinha com uma filha de 2 anos de idade que foi diagnosticada com TEA, que é transtorno do espectro do autismo. Não trabalho e o pai dá um valor de apenas R$100 quando quer. O pai trabalha em uma empresa que tem plano de saúde e incluiu a minha filha nesse plano. Faço o tratamento dela pelo plano. Quero saber se ela tem direito ao LOAS, já que o laudo é pelo plano de saúde. Pode sim, não tem problema. O laudo pode ser de médico particular ou do SUS. E ela tem direito ao benefício e se a renda familiar não for maior do que 1/4 do salário mínimo. Se ela está dizendo que está desempregada e só recebe R$100 de pensão do pai, a renda está dentro da lei e ela pode requerer esse benefício assistencial. Você tem dúvidas sobre auxílio emergencial, sobre auxílio doença pago pelo INSS ou qualquer tipo de aposentadoria da Previdência Social? Mande a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Lucilene em Sobral, tenho 58 anos de idade, 15 anos de contribuição. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo falta para se aposentar. Fácil, Luciano, aí, 62 anos de idade ainda, Lucilene. Eu aprendi com você essa resposta, 62 anos, 15 de contribuição, você vai se aposentar tranquilamente. Então, Lucilene, eu acrescento ainda mais. Não deixe de ficar como segurada do INSS e espera esses 4 anos aí para garantir a aposentadoria. Vicente, no Crato, tenho 55 anos de idade. Será que eu tenho direito a algum benefício? Pois eu pago MEI como mototaxista há 2 anos e depois da pandemia não trabalhei mais. Se eu tiver direito ao benefício para dar entrada no pedido, é preciso estar com o MEI em dia, que é microempreendedor individual. Não em dia, mas pelo menos até 1 ano antes da incapacidade. Então, por exemplo, você que é mototaxista, nunca deixe de contribuir, porque mototaxista está com risco de acidente, né? Então, nunca deixe de contribuir e nunca pare de contribuir por mais de 1 ano, que é quando você mantém a sua qualidade de segurado. Então, você vai ter direito ao auxílio-doença por enquanto, e esse auxílio-doença, Luzeno, vai entrar para a aposentadoria dele quando ele tiver 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, mais uma pergunta também da região metropolitana do Cariri, em Juazeiro do Norte. Maria, tenho 37 anos de idade e nunca trabalhei de carteira assinada. Consegui um trabalho, mas machuquei a coluna e vou fazer uma cirurgia. Estou no auxílio-doença e quero saber se tenho direito à aposentadoria. Depende sempre esses benefícios de capacidade do laudo médico. É o médico quem vai dizer se a sua incapacidade ela é permanente, por prazo indeterminado, ou se é provisório. Aí você terá direito a benefícios de acordo com o laudo. Antônia, em Cedro, dei entrada no benefício maternidade em dezembro e agora no mês de março veio negado.
paga o Sindicato Rural há mais de 10 anos. O INSS disse que o benefício foi negado por falta de carência de 10 meses anterior à gestação. Eu não entendo porque já recebi o salário maternidade de 3 filhos mais velhos com os mesmos documentos de agricultora rural. O que posso fazer, professor? Devo procurar a justiça pelos meus direitos ou não? Sim, com certeza. Se ela já teve direito a salários maternidade anteriores, provavelmente ela realmente é agricultora e ela tem provas materiais para apresentar. Agora, precisa sempre ser, no máximo, 12 meses anteriores ao parto. Aquela prova que você utilizou para um filho que nasceu há 4 anos atrás, não vai servir para uma prova de um filho que você teve agora. Precisa ser de 12 meses antes do parto. E aí você pode recorrer, sim, da justiça. Meu marido está afastado do trabalho desde o dia 26 de novembro de 2020 e até agora só recebeu 2 meses de salário de auxílio doença. O que fazer? A dúvida é da Célia, que está em Fortaleza. Olha, ela deve procurar algum especialista para analisar por que ela tem só 2 meses de auxílio. Possivelmente deve entrar na justiça pedindo um retroativo. Professor Paulo Bacelar, nesse caso aqui, a dúvida, a cobrança deve ser feita diretamente ao INSS por ela ou nesse caso já deve entrar com ação judicial? Luciano, o INSS ele está com uma deficiência muito grande no atendimento aos segurados. Eu sugiro que ela procure um advogado que entre logo na justiça pedindo isso. Ana Júlia, em Itapajé. Recebo um BPC há 1 ano, tenho lúpus e sou epilética. Estou pretendendo me casar e meu noivo possui uma microempresa, trabalha com carro-pipa e caçamba. Paga o DAN, que é o documento de arrecadação municipal. Nesse caso, se casarmos no civil, posso perder meu benefício? Não tem problema nenhum desse benefício ser revisto. Francisco Bezerra, em Itapajé. Gostaria de saber se está havendo marcação de audiência para vigilantes, porque estou cansado de procurar alguma coisa no meu advogado e nada de resposta. Olha, amigo, como advogado a gente não pode dar opinião, mas existem várias que não estão marcando audiência realmente, mas sempre confie no seu advogado. Boa essa sugestão, professor Paulo Bacelar, que as pessoas, ao contratarem um profissional da área jurídica, devem sim confiar no advogado, na advogada. Claro, às vezes tem um ou outro desvio de conduta, mas no geral é importante essa relação de confiança. Com certeza. Elisângela, em Juazeiro do Norte, tenho 57 anos de idade e 11 anos de contribuição. Gostaria de saber quantos anos ainda eu preciso contribuir para o INSS. 57 Tá quase anos fechadinho, né? Porque ela precisa ter 62 anos de idade. Então faltam ainda 5 anos para aposentar e também faltam 4 anos para ela fechar os 15 anos de contribuição. Então essa é daquela segurada que precisa continuar contribuindo agora sem parar durante 4 anos para fechar os 15 anos de contribuição e aí vai fechar os 62 anos de idade para ela poder pedir aposentadoria. Eudásio, em Quixadá, tenho 65 anos de idade, 15 anos de contribuição e eu quero saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Já está na hora, professor Paulo Bacelar? O Luzenor já aprendeu aqui com a gente, ele sabe que você já pode pedir o seu direito à aposentadoria porque já fechou a idade mínima de 65, com 15 anos de contribuição você vai poder se aposentar agora. Professor Paulo Bacelar, com essa boa notícia para o Eudásio e também para os segurados da Previdência Social que estão com esses cálculos fechados, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, no caso das mulheres, no caso dos homens e no caso das mulheres, 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, quem tem esse perfil pode sim pedir a aposentadoria e com essa explicação, essa orientação para o Eudásio em Quixadá, a gente encerra agora a edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, o nosso bom dia, um bom final de semana e o nosso muito obrigado. Obrigado, Luzenor, e até o próximo programa, se Deus quiser. E você, ouvinte, internauta, pode aproveitar essa oportunidade que você tem aqui conosco e mandar a sua mensagem para o 085 99273 4353. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.